É bizarro. Eu tenho 35 anos e posso dizer que eu não entendo a democracia. E nessa dita democracia eu tive tanto de guerra na minha porta. O nosso desafio era como fazer um plano de comunicação na Maré, de forma rápida, porque a pandemia está aí, mas que contemplasse a nossa realidade. Saber que você não tem acesso a tudo isso e ver isso tudo muito de perto. Você mora na faixa que eu moro, na Maré, desde que eu nasci, eu sou cria da Maré, e ver isso na minha frente e sentir todas essas ausências de direitos também é muito agravante. Historicamente, a Maré, assim como todas as outras favelas e periferias, sofrem com a ausência de direitos. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo passarinho. Vejo uma grade no velho sinal. Olá, seja muito bem-vindo ao Da Janela Lateral. Eu sou Leonardo Scramin e estou aqui hoje junto com a Júlia Peixoto e com a Thaís Oliveira e nós vamos dar continuidade à série de entrevistas especiais sobre o coronavírus nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro. A convidada de hoje é a Gisele Martins, comunicadora comunitária, jornalista formada pela PUC-Rio, mestre em Educação, Cultura, Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ e moradora do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Atualmente, Gisele faz parte da Frente de Mobilização da Maré, um coletivo de comunicadores populares que nasceu para ser uma das ações de combate aos impactos do coronavírus na favela. Bom dia, Gisele. Agradecemos a sua participação aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a vocês e a todo mundo que vai ouvir esse podcast. É uma honra estar aqui falando sobre a Frente de Mobilização da Maré e sobre esse trabalho tão importante nesse momento de pandemia. Eu agradeço a participação. Então, Gisele, a gente já gostaria de começar perguntando qual é a atual situação da pandemia no Complexo da Maré. A Maré ela é formada por 16 favelas. Nós somos aproximadamente 40 mil moradores. A Maré é localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Historicamente, a Maré, assim como todas as outras favelas e periferias, sofrem com a ausência de direitos. A gente tem um governo que só entra a partir da justiça, né? Um governo que exista, que é excludente. Então, falar hoje sobre a situação da Maré, falar sobre essas inúmeras ausências de direitos que a gente vive historicamente, mas que nesse momento de pandemia tudo se torna muito pior. Por exemplo, a gente não tem historicamente abastecimento de água nas favelas e periferias. E nesse momento de pandemia do novo coronavírus, COVID-19, uma das recomendações para se evitar o contágio é também lavando também limpando os produtos, a mercadoria, a casa. E aí a gente vê o quanto nós estamos a mercê de direitos e cada vez mais perto desse contágio. Somos a população que não temos historicamente acesso à saúde. Temos o SUS, que a gente precisa defender sempre, defender que seja uma bandeira e uma luta nosso. E sabe que a nossa população tem exames ou consultas uma vez a cada, até porque tem aí a grande tentativa de sucateamento desse direito que é público e que é um ótimo, mas que precisa cada vez mais ser nosso, por direitos. A gente na Maré tem UPAs, tem clínicas da família, mas que estão sem equipamentos, estão sem luvas, estão sem máscaras, nesse momento de pandemia. A gente entra lá e eles não usam máscaras, porque não usam máscaras. Ou seja, é um completo descaso. A gente tem na Maré mais de 500 casos de contágio no boletim da prefeitura, mas a gente sabe que esse número é muito, muito, muito maior, porque a gente também tem
esse descaso dos próprios governantes, né, governo estadual, federal e também da prefeitura, inclusive na contagem desses casos, no infectados e no número de mortos. O que a gente tem hoje na Maré é a população voltando, mas que inclusive está sem usar máscaras. Por quê? Porque se a gente percebe, nesses 6 meses de pandemia, a gente não teve nenhuma campanha do governo ou federal, ou estadual, ou da prefeitura municipal, fazendo campanha de comunicação ligada à prevenção do contágio do novo coronavírus. Quem fez isso? Ou foram ativos, ou né, que são as comunicações comunitárias, no qual a gente vem fazendo na Maré, é comercial que vai fazer para o público dela, vai fazer para quem ela tem como protagonista dessa comunidade, que não é a gente. A gente não teve um governo responsável pelas nossas vidas, cada vez mais ausente, cada vez mais criminoso, colocando nossas vidas em risco, que é o Rio de Janeiro, né, amanhecer com a notícia de que as praias estavam lotadas antes de pandemia. E esse povo tinha uma responsabilidade dos nossos governantes que não dá direito, que não cria regras para um isolamento social. E isso é extremamente grave, porque os números só vão aumentar no lugar da gente estar cuidando das nossas vidas, do governo estar cuidando das nossas vidas. Então, é uma situação muito, muito grave a nível estadual e que influencia diretamente nas nossas aqui na favela da Maré. Gisele, eu queria aproveitar e pegar esse gancho que você deu sobre o isolamento social e queria saber se foi possível estabelecer a quarentena e o isolamento social aí na região da Maré, ou se os problemas já conhecidos de infraestrutura, das casas e mais, acabou prejudicando isso. Lá no início da pandemia, um grupo de comunicadores se reuniu. Eu sou comunicadora da Maré há 20 anos, desde a minha adolescência. E aí eu lembro que eu ficava pensando, meu Deus, como é que a gente comunica sobre o novo coronavírus, sobre o cuidado, sobre a prevenção, de uma forma que boa para essa realidade que é nossa. Porque historicamente, como eu falei, a gente já não tem água. Historicamente, a gente já não tem uma casa arejada com janelas. Se tem alguém infectado em casa, não tem como a gente manter distante, porque nossas casas são aglomeradas, né? Nossas famílias são grandes. A maior parte hoje moram num cômodo ou 2 cômodos, quando tem janela. Como se mantém casa se as casas são pequenas, com 5, 8 pessoas? Óbvio que a população vai para a rua, né? Óbvio, porque não tem um direito à moradia. Ou seja, as faltas de direitos, elas estão colocando a gente cada vez mais nesse momento de pandemia, cada vez mais em risco, porque nós já não tem janela, já são aglomeradas, as populações faveladas, periféricas, precisam trabalhar, elas não deixaram de trabalhar, né? São empregadas domésticas, faxineiras, porteiros, enfermeiros, assistentes sociais, são garis. Então, continuam mal porque não tem a escolha de ficar em casa cuidando da vida. Porque o salário não vai chegar na conta se você continuar em casa. Então, quando nós não temos o direito ao isolamento social, não tivemos e não temos, é porque nossa vida teve que continuar. Porque ou você cuida da saúde ou você come. E a nossa população não tem uma escolha, né? Ela é obrigada a se arriscar para continuar comendo, ganhando o seu salário. Então, a nossa comunidade frente da Maré, ela foi pensada também nessas ausências de direitos. O nosso desafio era como fazer um plano de comunicação na Maré, de forma rápida, porque a pandemia está aí, mas que contemplasse
a nossa realidade, que já é cheia de ausências de direitos. Aí a gente faz um carro de som, a gente aluga um carro de som, que é a nossa principal mensagem: se você tem água, divide, não tem. Se você, morador, não tem água, tem de quem tem. Porque a gente só vai sobreviver a isso de forma coletiva. A gente, no carro de som, anuncia também, e aí a gente alugou esse carro de som também pensando nas diversas plataformas de comunicação, justamente porque não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem tablet, que tem celular, não é todo mundo que tem televisão, que tem rádio, não é todo mundo que tem luz, energia, o mundo, né, que tem acesso. Então a gente pensou também frente às plataformas de comunicação para poder comunicar essa favela, para que a comunicação sobre a nossa mensagem em relação ao Covid-19 chegasse ao maior número de pessoas na Maré. Tem gente que não sabe ler, então a gente fez faixas para colocar nas ruas da favela. Mas tem gente que não sabe ler, então por isso a gente fez faixas, sim. A gente fez cartazes, colocamos nas igrejas, nos bares, caminhados nos postes. A gente tem carro, a gente aluga um carro de som, que é caro, não é barato, R$ 700 por semana, é muito caro, para circular as ruas da Maré, afinal, nós 16 favelas. É muita coisa, é um bairro, é uma cidade dentro da cidade, né? 140 mil moradores. A gente também tem podcast, a gente também tem grupos de zap, a gente também tem um boletim online, a gente tem as páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, diversas plataformas de comunicação. A gente também começou a fazer live para tentar atingir o maior número de pessoas. E comunicando a partir da nossa realidade. Se tem alguém doente em casa, todo mundo em casa, então precisa usar as máscaras. E a gente distribui na Maré também álcool em gel e álcool líquido, justamente porque as casas já são aglomeradas. Se tem casa doente, não tem muito, né? Não tem como manter distanciamento, uma pessoa cômodo e você ficar em outro, porque justamente já somos aglomerados. Então, tem alguém doente, trocar máscaras, tem que trocar máscaras a cada 2 horas. Então, são uma série de recomendações que a gente veio pensando nesse plano de comunicação para poder tentar diminuir os riscos a partir da nossa realidade. Todas essas recomendações são aquelas da Organização Mundial da Saúde, mas trazendo ainda mais para a nossa realidade na favela, que é essa, historicamente, sem qualquer tipo de direitos, que coloca a gente ainda muito mais vulnerável ainda hoje. Principalmente hoje, na verdade, porque hoje os governos flexibilizaram tudo, e que é uma afronta ao trabalho que a gente vem fazendo há 6 meses. Gisele, com tudo isso, quais problemas existentes dentro das favelas o coronavírus ele evidenciou? Ou quais problemas se agravaram? Uma delas é a fome. Essa população que é empobrecida. E aí, falar da favela no Rio de Janeiro, mas falar das periferias em todo o Brasil, né? Historicamente, as nossas populações do campo, né? População negra da favela, população quilombola, que é empobrecida, porque a gente não nasceu pobre porque quis, né? Alguém empobrece as famílias, empobreceu nossas famílias, empobrece a gente. Então, eu não sou pobre porque eu quero, né? Historicamente, já temos diversos tipos de dificuldades. O direito ao trabalho, a carteira assinada, o direito à alimentação saudável. Aliás, a alimentação saudável é outro nível, né? Que a gente não tem nem acesso, nem o direito ao transporte, o direito à casa, à habitação, o direito à segurança pública, né? Historicamente, nossas favelas, e aí falando do estado do Rio de Janeiro, sofre historicamente com uma dita segurança pública que é feita para matar a gente. A gente tem no Rio a polícia que mais mata no mundo.
que é feita para genocídio, né? Para continuar o plano de genocídio da população negra, o plano de militarização da vida, desse espaço, de controlar a gente, controlar esses que são empobrecidos dela, que é a periferia. Então, se a gente for contabilizar isso, se a gente for listar, são diversos os tipos de direitos que a gente nunca teve e que nesse momento de pandemia tudo se agrava. E é inspirador olhar isso tudo. Mais do que olhar isso tudo, é pertencer a essa, você fazer parte, é você se sentir hoje ninguém no meio de um momento como esse. Historicamente, nunca me deram qualquer tipo de direito. Só que nesse momento de pandemia, tudo se agrava e todas essas ausências de direitos estão batendo na porta. Aliás, estão entrando na minha casa, inclusive. Porque a falta da habitação, que a gente não tem o direito a uma janela, faz com que a gente não tenha o direito a uma casa espaçosa, com banheiro, com água, o direito ao saneamento básico, a ter um poste, uma energia, a ter o direito a um gás, né? Quantas famílias não pedem gás hoje? Porque não tem um gás, é muito caro, é R$100. Se uma família que não tem emprego, está desempregada nesse momento de pandemia, como vai comprar um gás de R$100? Como comida? Como vai comprar álcool? Como vai comprar água? Porque a gente ainda está falando de um período 2020, a gente ainda falando da falta do direito à água, um direito tão baixo. E aí a gente vê que a gente não tem o direito à vida, né? A gente não tem o acesso a esses direitos que são parte da nossa garantia de vida, do direito à vida. Então, é a casa, é a água, é a luz, é a segurança pública, não para os movimentos de favelas que historicamente lidam com o tema da segurança pública, denunciando as violações cometidas pelo Estado. A gente entra com uma ação no STF e ganha o direito de não ter operação policial nesse período de pandemia. Porque imagina, a gente está aqui na favela lidando com as mortes do Covid-19, porque sim, tem um monte de gente morrendo em casa. A Defesa Civil demora 3 dias, 4 dias, uma semana para buscar os corpos. Imagina você dentro de casa lidando com uma pessoa que está morta por Covid. A questão psicológica, enfim, do próprio contágio, você pode se contagiar, mas ainda mais a questão psicológica. Imagina você vendo seu parente, seu familiar morto em casa, e a Defesa Civil, tipo, não tem carro para atender todo mundo. A gente sabe que nunca são unidades. Se tem pessoa que morreu dentro de uma casa no Leblon, na Tijuca, a Defesa Civil ia lá primeiro. Tenho certeza que lá os corpos não passam 3 horas dentro das casas. Agora não passam 3 dias, 4 dias, uma semana. A gente tem que ficar insistindo, fazendo texto no Facebook, manifesto, para falar, olha, estamos aqui, uma vizinha acabou de morrer e precisam buscar o corpo. A gente liga para a Defesa Civil e não tem carro para atender todos nós na favela, né? E aí é isso, e aí imagina vivenciar isso e ainda ter operação policial. BOP entrando, caveirão aéreo, né, os helicópteros blindados, caveirão terrestre entrando na favela, matando. Inclusive, a gente teve em inúmeras favelas do Rio de Janeiro, Morro da Providência, que é a primeira favela do Rio, Deus, teve 2 jovens que estavam entregando cestas básicas, foram assassinados pela polícia. Para a gente ter ideia de que, inclusive, um trabalho como esse que a gente está tendo está incomodando, porque a gente vem tentando sobreviver, eles não querem que a gente tente sobreviver. O que é matar 2 jovens que estavam entregando cestas básicas em 2 favelas diferentes? Isso é para a gente, inclusive, desistir
de fazer trabalhos comuns. Então, a gente ganha essa restrição às operações policiais nesse período de pandemia. Óbvio que eles são violadores da lei e eles continuam fazendo operação policial, mas aí a gente diz que a gente luta dizendo que está proibido e a gente denuncia isso. Então, são diversos. E aí, outra coisa é o direito ao teste. A gente não tem o direito ao teste. O teste é caro, não são todos os locais do SUS têm o direito ao teste. Todos têm o direito à UTI, né? Quem está em casos mais graves. Quando a gente vê, a gente está longe disso tudo, né? Longe de todos esses direitos. Cada vez mais, a gente fala cada vez mais pedindo direitos e aí a gente tem o Estado se afastando cada vez mais, né? Flexibilizando, mandando a população voltar aos trabalhos, tem diversas violações, né? De ações que a gente vê aí o quanto a gente precisa cada vez mais se coletivizar, né? Porque a gente sempre esteve sozinhos, mas tudo fica muito mais transparente nesse momento. Isso é muito complexo saber disso tudo, né? Psicologicamente muito ruim saber que você não tem acesso a tudo isso e ver isso tudo muito de perto. Porque você mora na faixa que eu moro, na Maré, desde que eu nasci, eu sou cria da Maré, e ver isso na minha frente e sentir todas essas ausências de direitos também é muito agravante. José, você comentou um pouquinho sobre esse cenário caótico que vocês estão vivendo agora. Mas, em meio a isso, as propostas que a comunidade está fazendo ajudam? A gente, com esse plano de comunicação, a gente conseguiu convidar parte dessa população ficar nas casas, e se sair usando máscaras, e utilizando ali os álcools, inclusive numa época que era muito difícil, né? Então a gente conseguia doação e distribuía. Hoje a gente vê ao contrário, porque, por exemplo, eu lembro que na março, abril, em maio, o governo Bolsonaro, o desgoverno, ele fez uma declaração dizendo que a população podia ir para a rua. E aí, a gente, de novo, sem qualquer estrutura, né? Porque é isso, nós somos voluntários, né? Tipo, além de eu trabalhar nos meus empregos, eu ainda sou voluntária da Frente de Mobilização da Maré. E a Frente de Mobilização da Maré ocupa mais tempo do meu dia do que do meu trabalho. Porque você está lidando com a precarização na sua casa, né? As pessoas sabem onde você mora, tem o seu telefone, né? É bem complexo. E aí essa é a diferença de jornalista internamente local, no local que você atua, que você escreve naquele local, e de você ser jornalista fora da favela. Eu sou 20 anos jornalista fora e dentro da favela, principalmente dentro da favela. E teve uma época que eu estava muito na rua, porque todo mundo trazia isso para mim, né? Gisele, eu tenho uma notícia para você noticiar. Gisele, eu tô sem água. Gisele, eu tô sem cesta básica. Gisele. Não era Gisele moradora, era Gisele jornalista. Então, ser comunicador desse local traz muitas responsabilidades. E aí a gente trabalhou também, eu tô falando isso porque a gente também trabalhou essa ideia de ser jornalista nesse momento da pandemia. Por que eu tô falando isso? Porque o Bolsonaro, lá em maio, disse que todo mundo podia voltar para a rua. E aí, rapidamente, a gente vê um monte de gente da Maré voltando para a rua. Sem máscara, sem nada, porque o presidente disse que podia voltar. E aí a gente se utiliza de novo. E aí é muito bizarro, porque a gente precisa pensar numa comunicação rápida. E sem ferramentas.
sem equipamentos. Meu celular está aqui todo quebrado, né? É um computador de doação, porque o computador que eu tinha comprado já não dava mais conta. E a gente precisa pensar numa comunicação muito rápida para alertar a favela novamente e dizer, poxa, nós, comunicadores da Maré, estamos dizendo que a gente precisa seguir o isolamento social, ficar em casa, e vocês estão voltando para a rua porque o presidente disse que pode voltar para a rua, ou seja, e aí a comunicação, uma contra-narrativa de alguém que é do governo. E aí pensar nessa contra-narrativa é muito pior do que trabalhar a contra-narrativa em relação às fake news. Porque a fake news, você diz que é mentira e traz a prova ali dizendo que é mentira. E quando tem um presidente falando, uma autoridade, nosso país, nós somos treinados a obedecer, pode ser de direita, de esquerda, centro, seja o que for, que esteja no poder. A gente é treinado inteiro a obedecer, a dizer que aquela pessoa ali que está no poder é uma autoridade pública e que a gente precisa obedecer. E aí imagina um presidente dizendo que podia voltar para a rua porque o coronavírus tinha acabado. Como a gente conquista essa população de novo, que a gente tem estado durante meses a se cuidar, óbvio que com todos os cuidados. Como a gente fala de novo, que aquela fala, não. E aí é isso, né? A gente vai dizer que a fala do presidente é mentira. E como a gente vai falar isso? Então, é muito difícil fazer essa comunicação, né? Porque a gente tem um governo que e é historicamente, não é só esse governo, que sempre coloca a favela em riscos em seus dias. E óbvio, porque para eles não só interessam para o trabalho. Então, trabalhar num momento como esse, uma narrativa contra essas falas é ruim. E aí a gente informa, a gente denuncia e a gente tem que estar ligado a todo momento a tentar fazer uma contra-narrativa. Ou seja, deixa praticamente a gente sem ar. Porque a gente não entende isso. E aí tem que estar ligado em relação às operações. Por exemplo, na favela aqui do lado, que se chama Amorim, favela do Amorim, os moradores entraram em contato com a frente de mobilização da Maré dizendo que estavam há uma semana sem água. Aí a gente conseguiu água, fomos lá doar vários galões de água. A gente foi doar e fazer um protesto, ou seja, se colocar em risco, ainda assim se colocar em risco, fechar parte da Via Expressa para chamar a atenção de que aquela favela estava sem água no momento de pandemia. E aí a gente fez textos denunciando também nas redes sociais. Para além de lidar com a comunicação interna, a gente ainda faz protestos. Para além disso, a gente ainda faz uma assessoria de imprensa. E aí a gente também ligava para as mídias para entrevista em relação a essa falta de água, que era um absurdo no momento de pandemia, uma favela inteira ficar uma semana sem água. A gente ligava para a cidade, sem escracho, ninguém atendia. A gente fez assessoria de imprensa, a gente denunciou pista e a gente começou a escrachar a SEDAI e o governo nas nossas redes sociais. A SEDAI ligou para a gente. Ligou e falou, vamos abastecer as caixas d'água dos moradores durante semanas até o momento que o cano for consertado. A gente falou, precisou disso tudo? Ou seja, precisou a gente pegar toda a nossa energia, né? Pensar ali rapidamente na comunicação, na contra-comunicação, no protesto, se arriscar, gritar para a SEDAI finalmente atender a gente, porque a gente escrachou a SEDAI na internet. Ou seja, é muito difícil fazer essa comunicação. E, de novo falando, a gente não tem equipamento algum, né? Os nossos equipamentos quebrados na internet,
enfim, principalmente num texto, para além do meu horário de trabalho. Outro desafio que é da Frente de Mobilização da Maré é que a gente começou também a receber muita mensagem de gente falando que estava com fome. E aí é quando a gente abre um cadastro e tenta conseguir apoio financeiro e apoio também em cestas básicas. A gente conseguiu atender 3.000 famílias até agora. Esse número vem caindo. E aí também está uma outra questão, que é da comunicação. A gente teve que lidar com coisas que a gente não sabia lidar, que é o cadastro dos mais vulneráveis, ou das famílias mais vulneráveis, é lidar com uma favela inteira de 140 mil moradores. E 140 mil moradores dizendo eu também mereço uma cesta básica, só que você só tem 3.000. É colocar você numa situação muito ruim de ter que escolher as famílias que deveriam ter básicas, que isso é um papel do governo, não nosso. O governo que deveria estar dando cesta básica e direito às pessoas terem um isolamento social. Ou seja, você tem que escolher quem está com mais fome ou menos fome. Isso é muito cruel. E a gente teve que ir atrás de dinheiro. E aí, assim, 20 anos de militância, de jornalismo comunitário, eu nunca tive que pedir dinheiro, porque eu sempre trabalho para sustentar também a minha militância. Comprar um celular, comprar um voo. Muito ruim a gente ser jornalista de favela e não ter qualquer tipo de apoio, né? O direito ainda é um direito a ser garantido no Brasil, que se diz democrático. A gente não tem direito a financiamento, pelo contrário, nós somos censurados, ameaçados, sem equipamento, sem nada. E aí a gente teve que pedir dinheiro para as organizações, atos, participar de lives para pedir dinheiro. A gente conseguiu, com esse dinheiro que a gente vem sustentando a parte de comunicação e também de compra de cesta básica, álcool, máscaras também, termômetro, oxímetro, EPIs, né? Porque quem está na rua, na frente de mobilização da maré, a gente precisa colocar uma proteção, comprar os equipamentos de proteção para a gente não ficar vulnerável. Ou seja, a gente teve que lidar com o que a gente não lidava antes e aí o governo flexibiliza tudo. Tipo, completamente contra aquilo que a gente estava tentando fazer para salvar a nossa própria vida. Ou seja, e acho que esse é o resumo da frente de mobilização da maré e de outras frentes de comunicação. A gente fez isso e vem fazendo isso porque a gente está lutando pela vida. Né? Se não estivesse fazendo isso, não teria quem fizesse. Não é o governo que vai fazer, não é a ONG que vai fazer, não é a ONG rica, não é os partidos políticos, pelo contrário, é uma das coisas que eu sempre me traz muito incômodo, né? A classe média carioca e rica está com seus carros guardados na garagem e pegando o carro para distribuir gente doente, distribuir, entre aspas, né? Transportar, pegar de uma casa que está doente, levar para o hospital, alugar um carro para um áudio distribuído pela favela, uma ferramenta de comunicação. E a classe média está lá no seu apartamento, com janelas abertas, vários cômodos, com o carro guardado na garagem. Podia emprestar o carro, né? Não podia, poxa, carro, né? 6 meses, doar o carro. E aí a gente fala o quanto de coisas materiais para a gente nesse momento também tem sido algo chave, né? A gente fala, caraca, a gente não tem carro. Ninguém na frente tem carro. Caraca, a gente não tem celular. Meu Deus, a gente não tem computador. A gente não tem internet. E aí a gente se vira para fazer com o que tem, minimamente. A gente não tem câmera, a gente não tem máquina fotográfica, filmando. A gente não tem dinheiro.
mas a gente fez e a gente vem fazendo, né? E aí eu sempre falo, né? Isso não deve ser romantizado. É um trabalho muito duro, é um trabalho bonito, né? Afinal é a gente que está fazendo. Mas muita gente gosta até de romantizar, né? Principalmente quem está de fora. E a gente só está fazendo isso lutando pelo direito à vida. Eu gostaria de saber um pouquinho quais são os efeitos da utilização do governo dentro da favela e por que há um investimento mais na alimentação que na saúde. Porque a gente, historicamente, tem um meio de sociedade, antes da dita democracia brasileira, que é o de controle e de genocídio da população negra. Então, é um projeto político esse controle, essa militarização. Os governos do Rio, todos eles ganharam, eles comprometem mais carros blindados, né, caveirão, mais armamento, combate ao tráfico de drogas, como se o tráfico estivesse dentro da favela, não está. Não tem plantação de maconha na favela, né? Nunca vi uma plantação dessa em nenhuma favela. As fábricas de armas não estão nas favelas. Os traficantes não estão nas favelas, né? A gente chama o que está na favela de varejista, que é a ponta do tráfico, os mais vulneráveis dessa grande estrutura de tráfico, que inclusive os próprios governantes são aqueles que estão liderando tudo isso. As empresas, grandes empresários, estão liderando esse tráfico de drogas, de armas. E a culpa não é da favela. Mas eles inventam essa ideia de combate ao tráfico de drogas, como se fosse a favela como uma forma de estar controlando a gente. Com gente no céu, na terra, né? Helicóptero atirando, caveirão terrestre atirando, desgastando trilhões e trilhões nisso. Há 15 anos chegou o primeiro caveirão, carro blindado da polícia, vindo, e aí para a gente ver o quanto é controle mesmo, que esse carro foi utilizado na apartheid na África do Sul. Os novos caveirões são utilizados no apartheid da Palestina, né? Os caveirões vêm de Israel, experimenta lá nas vidas palestinas todas essas técnicas da morte. E é do Rio. Então, acho que a gente precisa dizer que a gente vive uma apartheid carioca, né? E São Paulo quer fazer a mesma coisa e faz, né? A gente tem inúmeras campanhas enquanto movimentos de favelas contra o armamento, projetos de leis que querem flexibilizar o uso de armas, os guardas municipais, a população também. Então, é uma estrutura feita para controlar. Ameaçam a gente que é comunicador comunitário e controlam as vidas. A minha dissertação de mestrado, não sei se vocês viram, pesquisar, foi em relação... Viram? Sim. Em relação à militarização e censura. Sim. Comunicadores comunitários da Maré que em 2014 e 2015 tentavam denunciar as violações ocasionadas pelo Exército. E aí é bizarro, eu tenho 35 anos e posso dizer que eu não entendo a democracia, e nessa dita democracia eu tive tanto de guerra na minha porta. E aí vendem a ideia de que a sociedade precisa estar protegida desses marginais e vândalos que somos nós, população negra, pobre, favelada. Então, eles ganham eleições com essa ideia de controle, de da vida. Então, a gente precisa de um jornalismo antirracista, de um jornalismo que não diga que a Maré é bunker de bandido, né? Como eles falaram semana passada. A gente tem 140 mil moradores na Maré.
A gente tem o primeiro museu construído numa favela no mundo. A gente tem mídias comunitárias com 20 anos na Maré. A gente tem escritores, jornalistas, médicos, professores. E para finalizar, a gente queria saber, a favela resiste, Gisele? A favela resiste desde 120 anos atrás, assim como hoje. Eu cresci na adolescência para dizer que eu tinha que sair da favela, porque a favela era um lugar muito feio de criminoso. Quando eu entro na comunicação comunitária, eu falo, a favela é muita coisa, a favela é potência, a favela é resistência, a favela é vida, a favela é construção. E eu tenho orgulho desse lugar que constrói a favela e constrói a cidade. Porque a gente que construiu a cidade inteira, a gente construiu os pedaços da favela com as nossas mãos. Então eu tenho que ter orgulho desse lugar, para além de tudo isso que a gente conversou aqui, nessa gravação, nesse papo, para além de todas essas ausências, a gente está aí ainda lutando pelo nosso direito à vida, ou seja, é muita coisa. A favela resiste e vive. Gisele, eu queria agradecer demais a sua participação, foi um prazer enorme estar falar com você. Foi uma aula realmente para a gente. Eu tenho que agradecer e desejar toda sorte, sucesso para você no seu projeto e força, né, Gisele? Obrigada pela participação, Gisele. Obrigada, Gisele. agradeço. Foi muito importante. Muito, Eu que foi muito especial. agradeço e Com que certeza. pós-pandemia a gente se veja ao vivo aí e que venham aqui também conhecer a Maré. Vou receber vocês com muito carinho, fazer um tour pela favela, levar vocês no museu, comer um aipim, será muito bem-vindo pós-pandemia, tá? Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho cimo.